tem que ter diferentes formas de protocolizar os encaminhamentos que são mandados, que são feitos ao tribunal, alguns deles com natureza de processo de controle, porque isso aqui não é processo de controle, isso é uma simples informação que o jurisdicionário está mandando para o tribunal, inclusive de que não houve movimentação financeira, mas isso aqui por si só não deveria gerar um processo de controle. Só que tramita no tribunal, foi ao Ministério Público, foi ao gabinete de conselho do relator e está vindo a plenário como se fosse um processo de controle. Então a falha em si não está só no não recebimento por XML do arquivo por parte do DTI ou do setor responsável pelo recebimento da informação. A falha também é uma falha conjugada com o protocolo do tribunal que gera um processo TC para vir a julgamento pelo plenário de uma informação que não deve vir a julgamento, não deveria vir a julgamento pelo plenário. O conselheiro Fernando já trouxe, inclusive, vários processos semelhantes a esse que já foram arquivados de plano também, assim que passou no Ministério Público. O Ministério Público opinou pelo arquivamento, de que não deveria ser processo a vir a julgamento pelo pleno, e o conselheiro Fernando adotou essa mesma linha de entendimento. Não seria necessário gerar-se um processo? Excelência, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência. Eu acho que também não deve gerar um processo de controle em hipótese alguma, mas é um instrumento que a gente tem para cobrar a implementação da recepção eletrônica e a efetividade de um normativo que manda receber eletronicamente, né? Então, é através desse processo que é criado, que para mim não é um processo de controle. Na verdade, essas informações devem ficar no banco de dados do tribunal, para que o tribunal possa se valer quando for necessário, no exercício de sua fiscalização, né? Todavia, por ter gerado um processo administrativo, que não é um processo administrativo de controle, eu tenho adotado providências no sentido de exigir da diretoria de informática que explique, que justifique por que não está recebendo eletronicamente. E aí sim, a partir dessa informação, eu tenho instrumentos para cobrar, seja da presidência ou trazer ao plenário dessa corte para a deliberação. Porque, na verdade, isso não deveria nem ter gerado um processo. Isso. Mas nós não temos outro caminho a trilhar depois de um processo gerado, trazê-lo a julgamento. Nem que seja para arquivá-lo. Eu já votei em outros processos que Vossa Excelência trouxe, com Vossa Excelência, mas ressalvando o procedimento que nós adotamos. Aí o juízo de valor de Vossa Excelência eu não vou, claro. Claro. Aqui dou a informação, procedimento parecido com o conselheiro Rodrigo. Agora sim, como eu já fui dito aqui no pleno, mas isso é pegadinha com o gestor. Isso porque está normatizado, o tribunal tem a obrigação e a ferramenta, e estou falando aqui só argumentando, não é uma afirmação que não funciona. E em caso a ferramenta não está sendo disponibilizada. Não sei se aplica, se o gestor tentou, não tentou, mas que está mandando fisicamente para não ser sancionado. Isso sim, aí realmente concordo que temos que, se criamos obrigações para o gestor e criamos para nós, só vale aquela que criamos para o gestor, sem dar o instrumento, sem dar a possibilidade de que ele envie. Aí sim, isso sim, eu até entendo aqui como se fosse uma pegadinha do tribunal. Nesse caso, sim. Mas assim, excelência, pedindo vênia assim, não tendo posicionamento, até adiantando o meu voto, acompanho Vossa Excelência ressalvando o procedimento adotado por nós, até no intuito de que a coisa seja tornada visível e seja, de uma vez por todas, sanada. Mais um ponto para ser discutido numa reunião, porque para não ficarmos toda hora trazendo esse mesmo problema para o plenário. Então, confesso, senhora presidente, que doravante eu vou ter um pouco mais, quando esses processos de arquivamento vierem, a gente ter uma dialética um pouco mais precisa antes de trazê-lo a plenário, senhora presidente. Mas, todavia, o processo está posto para votação. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu vou acompanhar o relator, todavia acrescentando aqueles esclarecimentos
que, no meu entender, deveriam ser solicitados à diretoria de informática. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator com aquela ressalva, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, trago também para relatar o processo TC de número 9298/2014 do município de Colônia Leopoldina. Responsável, senhora Paula Nascimento. Trata-se de uma licitação visando realizar obras de calçamento em vias públicas no município de Colônia Leopoldina. Então, prefeita Paula Rocha Nascimento publicou aviso de licitação na modalidade de tomada de preços para a contratação de empresa especializada em pavimento. Da instrução do processo, destaco a licitação, a tomada de preços, parecer da comissão, parecer jurídico e o contrato propriamente dito em cada uma das suas folhas aqui apostadas. Consoante se extrai das folhas dos 266 e 268, a 2W Construtora foi declarada vencedora do certame com a proposta de R$ 659.055,66. Recepcionada a documentação neste Tribunal de Contas, o processo foi remetido ao Ministério Público de Contas. Lá o procurador, Dr. Gustavo Henrique, exarou o parecer de número 6496 da 4ª Procuradoria. É um pequeno relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 6496/2016 da 4ª Procuradoria de Contas, no qual o procurador responsável, Dr. Gustavo, entendeu que, sob o aspecto formal e de acordo com a instrução que foi feita nos órgãos técnicos desse tribunal, o contrato estaria apto ao seu registro, portanto, manifestou-se pela sua regularidade. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, faço algumas considerações técnicas com relação às modalidades contratuais. Vossas Excelências estão ao par de todos normativos. Serei sucinto. Nesse prisma, com base no nosso entendimento e no parecer do Ministério Público de Contas pela regularidade formal dos procedimentos, esta relatoria não encontra óbices ao registro dos dados do procedimento. Ante as considerações, ponderando a ausência de vícios no procedimento, decido, diante de todo exposto, nos autos do processo 9298/2014, em que figura como interessado o município de Colônia Leopoldina, representado por a sua prefeita à época, e a empresa A2W Construtora, votar, em observância ao artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o contrato oriundo da tomada de preço número 01 de 2014. Assim como voto, senhora presidente. Em discussão. Senhor relator, só o valor do contrato, o senhor tem aí fácil? 659.055 reais. Perfeito. Continua em discussão. Passamos à votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator também, senhor. Conselheiro Anselmo. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, trago para relatar o processo TC número 11.426/2015 do município de Maceió, responsável o seu prefeito Rui Soares Palmeira. A empresa Trivalia Administração Limitada fez representação em desfavor do município de Maceió, sustentando, em síntese, a indevida restrição da competitividade constatada no seio da licitação da modalidade pregão de número 068/2015, o que teria ocorrido pela exigência de que a empresa a ser contratada para gerenciamento e fornecimento de combustível viesse a prestar esse serviço por meio da implantação, operação, manutenção e administração de sistema informatizado e integrado via internet de gestão de frota
com a aquisição de combustível, com a disponibilização e instalação de dispositivo eletrônico identificador nos veículos e pontos de abastecimento a serem credenciados pela empresa. Na representação, a empresa Trivale vislumbrou o perigo da demora, bem como a fumaça do bom direito, e pleiteou o deferimento de medida liminar sob a alegação de restrição do caráter competitivo da licitação. Analisei o pedido liminar, indeferir a medida, pois ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da mesma, fora os bunes e perículo de mora. Ato contínuo, encaminhei os autos ao Ministério Público de Contas para análise. Recepcionado o processo, o Parquet de Contas, o procurador Rafael Alcântara emitiu o parecer de número 622/2018 da Terceira Procuradoria, aqui emendado. Em apertada assim, senhora presidente, é o relatório. Senhor presidente, como colocado pelo eminente relator, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 622/2018, e a representante, ela alega, a alegação dela é no sentido de que a restrição à competitividade na presente licitação, hora analisada, o pregão eletrônico 68/2015 da Secretaria de Finanças de Maceió, tendo em vista que foi exigido das participantes que houvesse identificação automática dos veículos sem qualquer intervenção humana, e alega ela que essa exigência compromete o caráter competitivo, tendo em vista haver reduzido o número de empresas que atendem a esse requisito. Requereu a suspensão cautelar do certame, qual foi negado, havendo entendimento de que a exigência no sentido de haver a necessidade do cartão microprocessador com chip seria razoável. Cumpre ressaltar que essa matéria já foi amplamente debatida no âmbito do Tribunal de Contas da União, e o colega doutor Rafael colocou expressamente aqui o entendimento do TCU para que formasse o seu convencimento. Inclusive, há um enunciado do TCU publicado no Boletim de Jurisprudência número 67, de 2 de fevereiro de 2015, no seguinte sentido: na contratação de empresa para gerenciamento informatizado de compra de combustíveis e lubrificantes, é aceitável a exigência de fornecimento de cartões eletrônicos equipados com chip de segurança. O uso dessa tecnologia se insere na esfera de discricionariedade do contratante, cabendo às empresas atuantes no setor a evolução de sua tecnologia com vistas a oferecer soluções condizentes com aquele instrumento de segurança. Tendo em vista esse acórdão paradigma, ou jurisprudência paradigma do TCU, o Ministério Público entendeu não haver indícios de ilegalidade ou irregularidade na exigência prevista no edital do pregão número 68 de 2015, entendendo que deve ser feito o juízo negativo de admissibilidade da presente representação e, consequentemente, o seu arquivamento. Essa manifestação, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Todos os autos observam que a representante é pessoa jurídica e não carregou os autos, o documento que comprovam sua existência, nem tão poucos comprovantes que os signatários têm habilitação para a representação, porquanto não juntou o contrato social e alterações em afronta ao regimento desta Corte. Avanço no mérito, por apego ao debate, apenas para reiterar o posicionamento do TCU, que também, senhor doutor Enio, analisamos também, verificamos esse pronunciamento do TCU, e aqui eu trago peço venha a vossas excelências para não ser muito repetitivo, até mesmo porque isso já foi visto, inclusive da palavra do ministro Dr. José Múcio Monteiro. Nestes termos, em que pese o descumprimento do artigo 191, parágrafo 1º, induzir o não conhecimento da representação, ultrapasso de ofício o juiz de admissibilidade para adentrar no mérito e julgá-lo improcedente, ante a ausência de legalidade
nos itens do pregão número 68, 2015, ATU da jurisprudência pacífica do Tribunal de Contas da União. Diante do exposto, voto para conhecer a representação e, no mérito, votar pela improcedência da mesma, uma vez que não restou demonstrada a ilegalidade na exigência editalícia, para intimar os autores do processo do teor da pretendente deliberação, transcorrido o prazo legal de impugnação, o arquivamento é medida que se impõe. Assim como o voto, senhora presidente. Em discussão, processo ora relatado. Senhora presidente, eu só iria pedir para o relator repetir o objeto da licitação. O objeto da licitação é combustível. Por intermédio de uma empresa... Uma empresa que apresentou essa impugnação, ela inclusive não se qualificou nos autos para que... eu estou perguntando isso, Excelência, porque essa matéria ela já foi objeto, inclusive, de deliberação nessa corte, né? O conselheiro Sérgio Maciel, ele relatou um processo semelhante a esse, e a nossa decisão aqui colegiada foi pelo arquivamento, acho que foi unânime a votação, da representação, pelo não conhecimento da representação. Eu só queria, se fosse possível, a identificação completa do objeto, até para situar. Eu tenho aqui o objeto, registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviço de gerenciamento de abastecimento de combustível, com a disponibilização e instalação de dispositivo eletrônico identificador nos veículos e pontos de abastecimento a serem credenciados pela empresa. Exatamente. O objeto, eu acho que, inclusive, eu acho que a gente pode sumular essa questão, né, para estancar inicialmente qualquer tipo de representação que venha ao tribunal. Né? A gente já tem um precedente que foi relatado pelo conselheiro Sérgio Maciel, pelo arquivamento, tem esse segundo precedente de Vossa Excelência, e a sugestão que eu dou, já antecipando meu voto, acompanhando tanto um como eu acompanhei, como o de Vossa Excelência, é que a gente possa sumular essa questão, já que foi amplamente discutida pelo TCU e é amplamente pacificada nessa Corte de Contas. Com certeza. Acho interessante também a medida que Vossa Excelência encaminha, apresentar as súmulas, inclusive, dos julgados, coisa que a gente às vezes tem uma certa dificuldade de encontrar se não for fazer um garimpo sobre eles. Muito obrigado, senhor. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator com as observações do conselheiro Rodrigo. Conselheiro Anselmo. Eu acredito que o Fernando pudesse inovar, trazendo o texto da súmula para que nós aprovemos. Súmula 001. Com certeza. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, aprovado. Senhora presidente, para essa Não sessão... só deste caso, como de outros também, que já vamos discutir. Estamos inovando, né? Estamos avançando. Estamos avançando. Senhora presidente, para essa sessão já não tem mais processo. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro. Pela ordem para relatar, o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago aqui também, eu acho que pode ser objeto de súmula também, 16 processos do FUNCONTAS, todos eles pela prescrição, sendo que os 9 primeiros eu acolho a prescrição quinquenal, e os últimos eu estou acolhendo a prescrição intercorrente. Eu vou fazer a leitura em lista, como é a prática aqui no nosso tribunal. São eles o processo TC 6426/2007, do DITEAL, tendo como gestor o senhor Paulo José Braga de Góes. Processo TC 14.961/2007, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, tendo como gestor o senhor Fábio Luiz Araújo Lopes de Farias. Processo TC 4526/2009, da Secretaria de Estado de Educação e do Esporte,
tendo como gestora a senhora Márcia Valéria Lira de Santana. Processo TC 6056/2009, da Secretaria de Estado de Educação e do Esporte, também como gestora responsável, a senhora Márcia Valéria Lira de Santana. Processo TC 6511/2007, da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, tendo como gestor responsável o senhor Ibernon Cavalcante de Albuquerque. Processo TC 12828/2009, também da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, tendo como responsável o senhor Ibernon Cavalcante de Albuquerque. Processo TC 15.721/2009, oriundo da Prefeitura Municipal de Murici, tendo como responsável o senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filho. Processo TC 17.760/2011, da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Norte, tendo como responsável a senhora Maria de Fátima Barros Lins. Processo TC 17.784/2011, da Prefeitura Municipal do Pilar, tendo como responsável o senhor Uziel Alves de Barros. Processo TC 13.675/2011, oriundo da CARP, tendo como responsável o senhor Elcio Oliveira Tenório de Lima. Os processos TC 9.770/2012 e 10.140/2012, ambos da Prefeitura Municipal de Major Isidoro, tendo como responsável o senhor Ítalo Suruagi do Amaral. Processo TC 11.453/2012, do Fundo de Previdência do município de Batalha, tendo como responsável a senhora Dênia Valquíria Bulhões Barros. Processo TC 15.151/2012, do Fundo de Previdência Municipal de Lagoa da Canoa, tendo como responsável a senhora Leônia Ferreira dos Anjos. Processo TC 18.754/2012, da Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, tendo como responsável o senhor Jair Lira Soares. E, por fim, o processo TC 17.065/2012, da Secretaria Municipal de Educação de Olivença, tendo como responsável a senhora Edilene Vieira de Menezes Rocha. Em todos eles, eu estou acolhendo ex officio a prescrição da pretensão punitiva. Dos últimos processos estou acolhendo a prescrição intercorrente, determinando o arquivamento dos autos, votando por dar conhecimento aos respectivos gestores, remeter cópia integral dos autos à corregedoria desta Corte, para que possa apurar eventual responsabilidade funcional pelo período de tempo que o processo passou paralisado, e publicar a presente decisão para os fins de direito. É como eu voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público, doutor Enio. Senhora presidente, o Ministério Público também, seguindo a linha de entendimento que já vem manifestando aqui nesse plenário, manifesta-se favoravelmente ao reconhecimento ex officio da prescrição punitiva. Em discussão, os processos ora relatados. Em votação, conselheiro Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, dirijo e já evoco aqui as minhas razões, tanto nos votos orais e escritos por mim declinados, e, em síntese, por entender que a prescrição, na verdade, essa prescrição legada tem natureza decadencial, que o diploma eventualmente eleito como fundamento, ele não diz
com as competências constitucionais do Tribunal de Contas, que na verdade não regula a atividade de um particular simples, comum, mas de um particular qualificado, que é o gestor público, ou servidor público, desculpe, que é o gestor público, é aquele que tem os requisitos conforme artigo constitucional que estão sobre a longa-manso do Tribunal de Contas, por assim dizer, em virtude de não ter verificado nos autos, pelo menos da leitura, nenhum caso de não ocorrência, de suspensão ou de interrupção de tais prazos. Não existência de diploma específico para tratar do tema, em que é aplicável, quando não coberto pela imprescritibilidade, deve-se adotar o prazo previsto lá no Código Civil e demais razões que as invocam neste momento para justificar uma divergência, senhor presidente. Como voto? Então, aprovado. Aprovados. Continua com a palavra o conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu estou solicitando a retirada de pauta do processo TC 16.026/2009, do processo TC 10.155/2012, do processo TC 10.197/2013 e do processo TC 17.077/2012 e, por fim, do processo TC 8475/2013. A justificativa seria, para os primeiros processos, necessidade de diligência, e com relação ao último processo TC 8475/2013, que foi migrado da sessão passada para a atual, é a necessidade de aprimoramento do voto para poder relatar, Excelência. Ok, então, solicitação atendida do conselheiro Rodrigo. Sendo assim, fica esgotada a minha pauta para hoje, presidente. Agradeço, conselheiro. Então, pela ordem para relatar, o conselheiro Sérgio Maciel. Senhora presidente, inicialmente eu solicito a sua excelência para retirada de pauta do processo TC número 2303/2017, em razão de providências para saneamento dos autos. Solicitação atendida. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, tenho a relatar, todos tratam de processos de sancionamento, aplicação de multa, em razão de não apresentação de defesa por parte dos responsáveis. Versam os autos sobre encaminhamento de memorandos do FUNCONTAS a este gabinete, os quais noticiam não envio no prazo regulamentar a esta Corte de Contas de remessas do SICAP correspondente às obrigações estabelecidas na Instrução Normativa número 002/2010. São esses os processos. O primeiro deles, TC 2322/2017, oriundo da Secretaria Municipal de Educação de Porto Real do Colégio. O responsável dos autos é Marinalva Santos de Oliveira, referente à 4ª remessa do ano de 2016. O processo seguinte é o TC número 866 de 2017, oriundo da Prefeitura Municipal de Olho d'Água Grande. A responsável é Maria Suzanice Higino Bai, referente à 2ª remessa do ano de 2016. O processo seguinte é o 6.256/2015, da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Maribondo. O responsável é Leandro Batista da Silva, referente à 4ª remessa do ano de 2014. O processo seguinte é o TC número 6.150/2015, de origem do Fundo Municipal de Previdência do Servidor Público do município de Belém. Responsável Cícero Feitosa da Silva, refere-se à 4ª remessa do ano de 2014. O processo seguinte é o TC número
6.145/2015 do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Anadia. A responsável é a senhora Sônia Tenório Mascarenhas e refere-se à quarta remessa do exercício 2014. O processo seguinte é o de número 14.660 de 2015, de origem do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões do município de Cajueiro. A responsável é Sebastiana Maria da Silva Lima e refere-se à quinta remessa do exercício 2014. O processo seguinte é o 14.557 de 2015, de origem do Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande. A responsável é Gisela Luiza Araújo Ferreira, referente à quarta remessa do exercício 2015. O processo seguinte é o de número 13.548/2015, de origem do Fundo de Aposentadoria e Pensões do município de Campo Alegre. A responsável Jéssica Cleide da Costa, referente à terceira remessa do exercício 2015. O processo seguinte é o 10.879/2015, oriundo do Fundo Municipal de Educação do município de São Brás. Responsável Kátia Chaves de Almeida, referente à primeira remessa do ano 2015. O processo seguinte é o 11.976/2015, de origem do Fundo Municipal de Assistência Social do município de Teotônio Vilela. Responsável Giselda Barbosa de Souza Lins, referente à segunda remessa do ano 2015. O processo seguinte é o 14.571/2015, oriundo da Câmara Municipal de Campo Grande. Responsável Josefa Barbosa da Silva, referente à quarta remessa do ano 2015. Processo 10.884/2015 do Fundo Municipal de Educação de Teotônio Vilela. A responsável Noêmia Maria Barroso Pereira Santos. Refere-se à primeira remessa do ano de 2015. Processo TC 3.773/2017, oriundo da Prefeitura Municipal de Pindoba. O responsável é Maxwell Tenório Cavalcante. Refere-se à sétima remessa do SICAP, referente do exercício de 2014. Processo seguinte é o 3.775/2017, da Prefeitura Municipal de Igaci. O responsável nos autos é Olivério Torres Pianco. Também refere-se à sétima remessa do exercício 2014. Em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, os responsáveis foram devidamente notificados por meio de ofício, conforme se observa dos avisos de recebimento juntados nos respectivos autos, para que, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos ali descritos. Solicitado a se manifestar, o setor de protocolo certificou de que não houve autuação de defesa referente aos processos ora relatados. Verificou-se que os processos foram instruídos com a documentação indispensável ao julgamento por parte dessa Corte de Contas. Assim, voto no sentido de que o Pleno deste Tribunal de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por aplicar multa. Por aplicar multa de 100 UPFAOs aos responsáveis, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2º da Lei 5.604 de 94 e artigos 203 e 206 do Regimento Interno desta Corte de Contas, em decorrência do não envio no prazo regulamentar das remessas do SICAP, descumprindo o prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa número 002/2010. 2. Cientificar os gestores
do inteiro teor desta decisão para proceder, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, o pagamento da multa que lhe foi imposta por esse tribunal a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, o FUNCONTAS, em consonância com o disposto no artigo 2º, inciso 4º da Lei 6.350/2003. 3. Alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de competente ação de execução, conforme dispõe o artigo 31, inciso 2º da Lei 5.604 de 1994 e artigos 157 e 205 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Por último, cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento dessa deliberação, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável em conformidade com o disposto no artigo 200, parágrafo 1º e 201 do caput do Regimento Interno desta Corte de Contas. É como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, considerando que em todos os processos os gestores responsáveis, apesar de regularmente notificados, sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação das penalidades. Em discussão, os processos ora relatados. Passamos à votação. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator pelo sancionamento, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, se eu me equivoquei, me parece que tem do município de Cajueiro, tem um estacionamento, né? Tem um, sim. Então, com exceção, minha verba de suspeito para votar esse de Cajueiro, senhora presidente, nos demais eu acompanho o relator. De Cajueiro é o processo 14.660/2015. Me parece que do Fundo de Pensões. Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões. Pois é. Então, com exceção desses demais, eu acompanho o relator e me declaro de suspeito com relação a este. Pedido, perdão. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, acompanho o relator. Então, aprovados. Conselheiro Sérgio. Senhora presidente, a minha pauta está esgotada para essa sessão. Agradeço, conselheiro. Conselheiro Anselmo, eu tenho uma pauta para hoje. Gostaria que Vossa Excelência assumisse a presidência para que eu pudesse Perfeitamente, senhora. relatar. Obrigada. Com a palavra, conselheira Cleide, sua relatoria. Senhor presidente, senhores conselheiros, membro do Ministério Público que oficia nesta corte, eu tenho a relatar 6 processos. Todos eles tratam de multa. Aplicação de multa aos gestores e ex-gestores pelo descumprimento à legislação em vigor, em especial a Resolução Normativa 2 de 2003, que é o calendário de obrigações dos gestores públicos. O primeiro é o processo TC de número 7472 de 2016. O sancionário aqui é o senhor Fábio Rangel Nunes de Oliveira, e é ex-gestor da Prefeitura Municipal de Girau do Pociano, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP de 2016. O segundo processo, TC de número 10031 de 2016. Aqui é a senhora Arusca Kelly Goldim Magalhães, ex-gestora do Fundo Municipal de Saúde de Girau do Pociano, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa de 2016. Processo TC de número 14648 de 2015. Sancionado aqui é o senhor João Gomes Martins, ex-gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Teotônio Vilela, pelo não envio no prazo regulamentar da quinta remessa do SICAP 2014. O quarto processo, TC de número 10027 de 2016. A sancionária é a senhora Ana Carina Menezes de Aquino, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Girau do Pociano,
pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa de 2016. Processo TC de número 10033, 2016, a senhora Arlene Maria Reis de Araújo, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Cacimbinhas, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP 2016. E, por último, o processo TC de número 7470, de 2016, sancionado é o senhor Aloísio Rodrigues de Melo, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Batalha, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP de 2016. Aqui os gestores e ex-gestores, eles foram notificados, não havendo nenhuma resposta às notificações no prazo fixado. Então, eu voto pela aplicação de multa de FAUS aos gestores e ex-gestores aqui citados, pela ciência das presentes deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do Funcontas, para a ciência e cumprimento das mesmas, e alertar aos ex-gestores e ex-gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral. É assim como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público junto à Corte. Do mesmo modo que nos processos anteriores, tendo em vista que os gestores responsáveis, apesar de regularmente notificados, sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação das penalidades. Em discussão e votação, como vota o conselheiro Fernando? Acompanhando a relatora, senhora presidente. Como vota o conselheiro Rodrigo Siqueira? Acompanho a relatora, presidente. Como vota o conselheiro Sérgio Maciel? Com a relatora, excelência. Acompanha a relatora. Aprovado. Senhora conselheira? Senhor presidente, não tenho mais processo. Presidência. Pode continuar. Encerrar a sessão, por favor. Encerrada, então, a pauta de hoje, está franqueada a palavra. Não tendo ninguém que queira fazer uso, então, encerrada a sessão de hoje, é o tempo que convoco Vossas Excelências para a próxima sessão ordinária desta Corte plenária. Muito obrigado.